capítulo 14, verso 5 e verso 13, e diz assim a palavra do Senhor: E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Verso 13. Pelo que o que fala línguas estranhas, ora para que a possa interpretar. Podem sentar-se, amados. Vamos falar do dom de interpretação de línguas, que é o terceiro dom de inspiração. E este dom é o dom que depende, além de outro dom. Ou seja, é um dom que está dependente, neste caso, do dom de línguas. Amém? Para que haja interpretação. Aquilo que nós já vimos há 8 dias, em que aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo. Nós vemos no verso número 5 que o que profetiza é maior do que edifica a igreja. Amém? De maneira que o dom de línguas, o apóstolo Paulo considera menor, não está a descartar, não está a dizer que não tem importância nenhuma, tem, mas é para edificação pessoal. De maneira que no verso 13 ele exorta, em que o que fala línguas também possa interpretar, ora para que possa interpretar, para que a igreja receba edificação. Amém? Como já disse, 1 Coríntios capítulo 14, e o verso 5 e o verso 13 que nós vimos. Amém? De forma, meus amados, que aquilo que nós vimos, e era bom que se meditasse bem no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, porque hoje em dia, nós vamos explicar, nos meios pentecostais dá-se muito ênfase, demasiado, penso eu, ao da Escritura, ao dom de línguas. Parece que o dom de línguas é o dom por excelência, e o apóstolo Paulo diz que o que profetiza é maior. Amém? E ele é claro que não faz sentido toda a igreja em uníssono falar em línguas, porque aquele que não é crente não percebe aquilo que está a acontecer. Então ele diz que o melhor é que falar línguas 1, 2, no máximo 3, mas que haja palavras que todos possam entender. Amém? Muito bem. Conforme diz aqui no primeiro slide, amém? Por isso, este dom não é um dom isolado, pois depende das línguas, e pode ser interpretado pela própria pessoa que fala ou por outra pessoa. Pode acontecer, aliás, ao apóstolo Paulo diz no verso 13, que aquele que ora em línguas, ou que fala línguas, ore para que também interprete. Mas pode acontecer, e já tem acontecido nos meios pentecostais, de, por exemplo, um crente estar a falar em línguas e outro estar ao lado a interpretar, dar o entendimento daquilo que o irmão ao lado está a falar em línguas. E neste caso, o dom de línguas, juntamente com o dom de interpretação, transforma-se em profecia e a igreja é edificada. Mas, em relação à profecia, nós temos que comparar a profecia à luz da Escritura. Do mesmo modo que eu falei aqui que quando um irmão é usado do dom de profecia e a igreja deve estar calada a ouvir, primeiro porque se é profecia de Deus, Deus está a falar, nós temos que estar com reverência a ouvir, e segundo, para julgar se essa profecia é ou não é de Deus. É isto que a Bíblia nos ensina. Do mesmo modo, se acontecer do irmão estar a falar em línguas, e percebermos que ao lado há um irmão que está a dar a interpretação da língua de maneira que ela se torne profética, devemos ficar com atenção a ouvir. Amém? Porque se Deus está a falar, nós devemos ouvir. Amém? Muito bem. A interpretação de línguas não significa uma tradução literal, como por exemplo, imaginem estar aqui alguém a pregar em inglês e haver um tradutor em português que ele vai traduzir à letra, não é? Aquilo que está a ouvir. Mas é uma compreensão do que está sendo proferido em mistério. Amém? Vamos passar ao slide seguinte. Amém? Vamos passar ao slide seguinte. Enquanto o dom de línguas é usado devocionalmente a sós, ou seja, é para
identificação pessoal, a interpretação é pública e será usada somente quando houver o uso público de línguas estranhas. Amém? Por exemplo, ocorre-me agora, isto surgiu-me agora, fará sentido, por exemplo, um crente que está no seu devocional pessoal, está lá em casa e começa a falar em línguas, haverá necessidade de ele dar interpretação de línguas? Bem, se a Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, eu estou por esta questão porque, como me surgiu a mim, alguém pode pensar, pode alguém levantar esta questão, e assim já fica respondido. Amém? Pessoalmente, não vejo na Bíblia nada que me diga isto, que a pessoa que está sozinha, no seu devocional individual, fala de línguas e dá interpretação de línguas para que possa ser edificado. Porque ao falar em línguas, ele já está a ser edificado. De maneira que o dom de interpretação de línguas, ele se manifesta em público, não é? No culto de hoje. No culto de hoje. Poderia isso acontecer no momento de louvor, de adoração, não é? Poderia acontecer isso. E então, haver a interpretação dessas mesmas línguas. A recomendação bíblica é que, não havendo entendimento, as línguas devem cessar, isto é, não devem ser manifestas publicamente por longo tempo. E isto vem ao encontro daquilo que eu falei a semana passada, que eu não vejo na Bíblia base para alguns métodos que existem, algumas ideias de que, por exemplo, um dirigente está a dirigir o culto, seja pastor ou não, e às páginas técnicas dizem, vamos todos falar em línguas. E toda a gente fala em línguas. Na maior parte dos casos, quando isso sucede, são línguas que o próprio líder ensinou, supostamente, batizando os crentes com o Espírito Santo. Já falamos aqui que não há pastor algum que batize com o Espírito Santo. Quem batiza é Deus. Amém? E já agora, deixem-me abrir aqui um parênteses. Eu volta e meia gosto de ouvir pregações através da internet ou ouvir cânticos, e principalmente quando faço os estudos gosto de ouvir cânticos. E já ouvi, por exemplo, pregadores dizendo, todos entusiasmados e tal, irmãos, povo de Deus, o anjo do Senhor está aqui, irmão, prepara-te porque o anjo do Senhor vai te batizar com o Espírito Santo. Alto aí, os anjos não batizam com o Espírito Santo. Isto pode ser bonito para entusiasmar os irmãos, mas não é bíblico. E digo isto abertamente, não é bíblico. Os anjos não batizam com o Espírito Santo. Quem batiza é Deus. E mais ninguém. Amém? Do mesmo modo, por exemplo, já agora diz que uma ideia tanto foi. Quando o Espírito Santo se manifesta, por exemplo, nós estamos aqui a cultuar a Deus. Esta casa foi consagrada a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para pregar a palavra de Deus. Quando nós cultuamos a Deus e sentimos o poder de Deus, eu pergunto assim, é uma pergunta de retórica, onde é que está nesse momento o poder de Deus? Está aqui neste lugar, está daquele lado, está lá atrás, do lado direito, está lá atrás, do lado esquerdo, onde é que está o poder de Deus? É porque às vezes eu ouço aquela, o poder de Deus está aqui, vem aqui que o poder de Deus está aqui. Amados, não vamos confundir as coisas. A Bíblia nos manda orar e impor as mãos. É normal no fim de uma pregação, o pregador fazer um convite, seja por aquilo que for, seja lá para aceitar Jesus, ou então para orar pelos enfermos, ou para orar por libertação. E é normal convidar as pessoas a virem à frente para se orar por elas. Mas isto não quer dizer que o poder de Deus só está aqui. O que acontece é que os servos estão aqui à frente e vão orar aqui. Porque se vamos dar a ideia de que o poder de Deus está aqui à frente e lá atrás não está, então os irmãos têm todos que abandonar o lugar lá atrás e têm todos para a frente. Há muitos anos atrás, antes de me converter, eu fui assistir a um culto num determinado lugar, não interessa o nome, e numa altura do culto do louvor, o dirigente dizia, irmãos, o Espírito Santo agora está aqui à frente, do lado direito, aqui à frente. E quando eu dizia isto, os irmãos, neste caso seria mais irmãos, estavam à frente, começavam no surururu, ou no ratipé. E depois dizia, e agora o Espírito Santo está mais para trás. E agora o Espírito Santo está a passar para aquele lado. E agora o Espírito Santo está a vir aqui para a frente.
Amado, isto não faz sentido. Não faz sentido. O Espírito Santo não está aqui a ocupar o lugar às prestações. Eu acredito, meus amados, que quando nós começarmos um culto para louvar, para cultuar a Deus, o Espírito Santo preenche este lugar. Ele está em todo lugar, não é? Ele está em todo lugar. Bom, mas seguimos em frente, escrevei a talha de foice. Vamos, por conseguinte, meus amados, pegando aqui neste slide, deve haver línguas, pode haver línguas, os irmãos podem louvar a Deus em línguas, mas deve haver ordem. É interessante que o apóstolo Paulo, neste capítulo, no último versículo, eu acho muita graça que ele diz assim, o verso número 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E é interessante que ele fala isto, ou escreve isto, em relação à manifestação dos dons do Espírito Santo, e neste caso concreto do capítulo 14, ele fala do dom de línguas, de interpretação de línguas e de profecia. E ele diz, faça-se tudo com ordem e com decência. E há quem tire este versículo do contexto para dizer que, por exemplo, temos que abrir o culto com uma oração, temos que abrir o culto com um corinho, temos que abrir o culto com um hino, tem que haver uma leitura da palavra, tem que haver um hino especial, ou seja, tudo com decência, ali, tudo programado, não tem nada a ver. Este versículo, não podemos extrair do contexto, este versículo 40, faça-se tudo com decência e com ordem, tem a ver com o uso da interpretação de línguas. Aliás, nós depois vamos falar aqui sobre um assunto que eu acho que é muito importante e que tem a ver com a decência e com a ordem. Vamos passar em frente ao pedido. Como já vimos, os objetivos do dom de interpretação de línguas, lemos há pouco o versículo número 5 do capítulo 14, é para a edificação da igreja. Do mesmo modo que se um não crente está num culto e um irmão fala em línguas, aquele crente pode achar estranho porque ele não sabe o que é aquilo. Mas se ao mesmo tempo houver quem interprete, isto vai ser um sinal para o descrente. Porque ele vai passar a perceber aquilo que o outro está a falar em línguas. Ou seja, aqui torna-se não só de edificação para a igreja, mas de sinal de bênção para o não crente. Já agora está ali o versículo 22. Eu peço que alguém, por favor, possa ler o verso 22. Só que as línguas são um sinal, mas para os fiéis, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Amém. Obrigado. Por conseguinte, se a profecia, amém, é um sinal para os crentes, aqui a interpretação funciona como um sinal para os crentes. Já agora, eu recordo-me que a primeira vez que ouvi alguém falar em línguas, embora eu fui criado como cristão evangélico, havia muitas coisas que eu não sabia, era miúdo, não é? E depois que havia de Angola, a família desviou-se, neste caso os mais velhos, os que já eram batizados, e por arrastos foi a família. E quando já mais velhos, já na fase adulta, eu fui assistir a alguns cultos, num determinado lugar, e lá está, começaram a falar em línguas, e aquilo para mim era estranho, não, aquilo para mim era estranho, não percebia para a vida o que estava a acontecer, e muito sinceramente, vocês nem imaginam o que é que me passou pela cabeça. Eu vou-vos dizer, porque não foi com a intenção de ofender ninguém, mas eu pensei cá para mim, bem, para não estarem aqui a falar grego, não percebo patavina. Foi o que eu pensei para mim. Não, estão para aqui a falar grego, não percebo nada. Não. E é isto que pode acontecer, é esta a reação que alguém pode ter se toda a igreja fala línguas e não há quem interprete, está bem? Por conseguinte, eu gostava que aqueles que dão tanto ênfase, parece que a igreja não pode viver sem línguas. Irmãos, a igreja pode, alguém pode achar estranho que eu vou dizer isto, mas a igreja pode viver sem línguas, não pode viver sem o Espírito Santo, não pode viver sem a palavra. Isto é que não pode, está bem?
Não, eu não estou a dizer que há línguas que não fazem falta. Aquilo que Paulo diz é que o que profetiza é maior do que aquele que fala línguas. Não devemos pôr a carroça à frente dos bois. Amém? Vou pedir ao Caleb para passar à frente. Amém? Uma pessoa pode ser usada por Deus para falar um idioma desconhecido como um sinal para alguém presente. Quando nós vamos ao livro de Atos, não está ali, mas podemos abrir, no capítulo de Atos, no livro de Atos, quando do dia de Pentecostes. Amém? Quando desceu o Espírito Santo, é interessante notar no capítulo número 2 e no verso 7 diz assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que são todos galileus, todos estes homens que estão falando? Ou não são? Pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Notem que, pela altura de Pentecostes, havia muitos judeus oriundos de outras partes da Europa que estavam em peregrinação em Jerusalém. E, por conseguinte, para além do aramaico que eles falavam, do grego, eles falavam o idioma próprio dessa terra onde viviam. E no dia de Pentecostes, eles acharam estranho que um grupo de galileus, na maior parte indoutos, estavam a falar da grandeza de Deus nos idiomas que eles falavam nas terras onde viviam. E há aqui duas coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, é que o dom de línguas, em determinadas situações, para além de ser uma língua espiritual que aquele que fala não entende, pode, em casos excepcionais, ser um idioma humano falado. No livro que eu já aqui falei, eles falam outras línguas. Há exemplos, por exemplo, em que um crente, um oriental, falou em inglês sem conhecer a língua inglesa. Pete Bond, cantor e pastor americano, falou em latim sem ter conhecimento da língua. Uma menina americana falou em hebraico. Esta parte está no livro, eles falam em outras línguas. Ou seja, nesses casos, havia pessoas presentes nos cultos que falavam um idioma, uma língua que não era usual para quem estava nos cultos, e Deus usou alguém a falar nesse idioma para entregar uma mensagem pessoal a essas pessoas. E isto foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas atenção a uma coisa, em que há pessoas que pensam que quando se fala línguas, que o dom de línguas ou essas línguas são, por exemplo, eu não percebo patadinha de grego e falo grego. O pastor Josué não sabe mandarim, que é a língua mais falada da China, e fala mandarim. Não tem nada a ver com isso. Pode haver casos excepcionais em que se fala um idioma humano. Aí terá o objetivo de atingir, entre aspas, diretamente alguém presente. Amém? E houve no passado, penso que já não acontece isso, que houve algumas pessoas que no seu afã missionário quiseram ir para países onde falavam outro idioma, nomeadamente para a África, não se deram ao cuidado de aprender os idiomas. E porquê? Porque confiavam bem. Porque as pessoas batizadas do Espírito Santo falam línguas estranhas e buscavam o exemplo de Atos capítulo 2. Notem, convencidos de que iam chegar lá e sem mais nem menos iam falar no idioma daquelas pessoas. Mas isto é absurdo. Vai-me lembrar uma jovem, há alguns anos atrás, que ela resolveu tirar a carta de condução. E claro, tinha um livro de código para estudar. E ela não estudou o código. Sabe porquê? Porque ela pensou assim: bem, eu não vou estudar o código, não vou estudar o código, porque quando eu for fazer o exame, Deus vai me ajudar e vou responder certinho às perguntas. Acham que isto faz sentido? Não faz. Amém? Não faz. E então, houve missionários que deram, vamos dizer, com a cabeça na parede, tiveram que voltar para trás, porque chegavam nesse país onde, por quem os seus corações ardiam de afã missionário, notem? E chegaram lá e não se conseguiam fazer entender.
na sua base, as línguas são línguas espirituais que ninguém entende. Há exceções, por isso eu estou a falar, em que pode ser falado um idioma terreno, amém? E neste caso porque tem um fim específico. Vamos passar para a frente, amém? A distribuição dos dons. Por isso, penso que em relação à interpretação das línguas, estamos falando, amém? Agora em si, nós somos incentivados a buscar os dons. A distribuição dos dons é uma coisa que pouco se fala. Como eu já disse, dá-se muito bem ênfase ao dom de línguas, não se fala de profecia, não se fala de interpretação de línguas, não se fala do dom de curar. Parece-me que esses dons são descartáveis. E como eu disse aqui a semana passada, já no fim do estudo, eu gostava de ouvir os líderes pentecostais quando dão ênfase ao batismo do Espírito Santo e aos dons do Espírito Santo, que não falassem só no dom de línguas, que exortassem os crentes a buscar os outros dons. Porque, meus amados, já falámos aqui, as pessoas não se convertem por a igreja falar em línguas. As pessoas convertem-se por se pregar o Evangelho de forma que todos entendam. A igreja não é edificada porque todos falam em línguas. A igreja é edificada porque há profecia. É isto que eu vejo na Bíblia. É isto que a Bíblia me diz. Às vezes, meus amados, surgem obstáculos na obra de Deus e precisamos que haja o dom de operação de maravilhas. Precisamos que haja o dom da fé. E isto parece não preocupar ninguém. E é lógico que, meus amados, se os líderes, os pastores, os responsáveis não se preocupam, como é que a igreja se há de preocupar? De maneira nenhuma. E eu ouvi um pastor muitas vezes dizer: a igreja é aquilo que for o seu pastor. Lógico, se um pastor não dá ênfase, não mostra interesse nesses dons, como é que a igreja há de dar? Como é que a igreja os há de buscar? Amém? Então, meus amados, a Bíblia é clara que nem todos têm o mesmo dom. Vamos ver o capítulo 12, por favor. Eu gostaria que abrissem rápido e lessem rápido. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 7, 29 e 30. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Amém. E também o versículo 7, irmão, por favor. Versículo 7. Sim. Capítulo 12 e verso 7 também. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Obrigado. Notem uma coisa, no versículo 29 e 30, ele faz esta pergunta: porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos o dom de curar? A resposta é não. Falam todos diversas línguas? A resposta é não. Interpretam todos? A resposta continua a ser não. A resposta está no verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amados, ninguém na igreja tem os dons todos. Não faria sentido. Notem que no capítulo 12, este único capítulo, o apóstolo São Paulo diz que compara a igreja a um corpo, e o corpo tem vários membros. Todos os membros são necessários. E ele diz que o olho não pode dizer à mão que não precisa da mão, a mão não pode dizer ao pé que não precisa do pé. Todos os membros fazem parte do corpo, são úteis ao corpo. E ele diz que até os membros menos honrosos, ao que parecem, não são, mas parecem menos honrosos, devemos dar mais honra porque são necessários. Porque são necessários. Fazem parte. Amém? E quando o apóstolo São Paulo faz esta comparação, notem, nós temos duas mãos, nós temos as mãos
precisar de 4 mãos. Eu vou precisar de 3 orelhas. Nada disto. Os membros no corpo estão distribuídos em número suficiente para nós vivermos. Do mesmo modo, os dons do Espírito Santo são distribuídos por todos. Ninguém é só marcador. Deus não vai dar os dons todos a uma só pessoa. Distribui. Amém? Segundo aquilo em que cada um pode ser útil. Amados, quantos cristãos já fizeram esta pergunta a Deus? Senhor, em que é que eu te posso ser útil? Em quê? Há alguns anos atrás, não vai assim há muitos, eu fiz um questionário, gostaria de saber em que área que os crentes gostavam de servir a Deus. Porque eu queria ver os crentes a trabalhar. Então fiz um questionário e perguntava em que área deseja servir a Deus, ou se sente vocacionado a servir a Deus. É interessante que 90% das respostas era no louvor, no louvor, no louvor, no louvor e mais louvor. Mas, meus amados, é interessante notar uma coisa, é que a Bíblia não fala no ministério do louvor. Não há um ministério do louvor. Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo São Paulo exorta-nos a apresentar o nosso corpo, o nosso membros, como um sacrifício vivo de louvor, agradável, aceitável a Deus. Ou seja, todos nós somos convidados a louvar a Deus. E há um momento devocional em que todos nós louvamos a Deus. É claro que eu aceito que há crentes que têm uma voz mais bem timbrada, mais firme, mais segura, têm uma voz melodiosa, são seguros na música e que podem ser uma bênção quando eles louvam sozinhos. Ou ter um grupo coral que louva ao Senhor, ou que ajuda durante o louvor. Não sou contra isso. Se há pessoas que têm essa capacidade e que podem ajudar a igreja no louvor, amém. Mas não há o dom do louvor. Porque o louvor é para todos. O dom da fé não é para todos. O dom do profetizar não é para todos. O dom de operação de maravilhas não é para todos. Mas o louvor é. Porque nós somos adoradores. Amém? Quantos adoradores estão aqui? Agora a pergunta seguinte: quantos profetas? Bem, já não vou falar disso. Vou perguntar assim: quantos pastores estão aqui? Só está aqui um pastor. Já viram se todos nós fôssemos pastores? Aqui, todos nós. Não faz sentido. Para nada, não. Agora, o pastor pode ter cooperadores. Quantos cooperadores estão aqui? Não precisamos de título para ser cooperadores. Eu não tenho título nenhum neste momento, estou aqui. E estou a cooperar com o pastor. E a mais não tenho título nenhum. Não sou obreiro, não sou diácono, não sou nada. Sou apenas um membro como vocês. Mas estou aqui a cooperar. Mas pastor slavo. Amém? Amados, os dons são distribuídos segundo aquilo em que cada um pode ser útil. E nós temos que perguntar, Senhor, em que é que eu posso ser útil? Amados, e quando nós fazemos isto, não estamos à caça, vocês nos dão televisão, eu quero ser diácono, eu quero ser evangelista, mas eu quero ser presbítero. Amados, esqueçam isso. Às vezes os títulos só estorvam. Sabem porquê? Os títulos sobem à cabeça. A cabeça cresce demais, fica maior que o corpo, pega o drible e cai. Amém? Mas devemos buscar os dons. Amém? Por conseguinte, meus amados, é assim. Eu se calhar gostava de ser usado em profecia. Mas sabem de uma coisa? Se Deus não me usar em profecia, que me use de outra coisa. O que eu quero é que Deus me use. Mas devo buscar. Devo-me disponibilizar, como já ouvi tantas e tantas vezes. Deus não chama os capacitados, ou não muda os capacitados, mas sim os disponíveis. Amém? Bem, vamos seguir em frente. Segundo 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Vamos ler. 12, 31.
Se alguém quiser ler. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais extremo. Amém. E agora o capítulo número 14 e o verso 1 e 12. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E agora o 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Amém. Amado, devemos buscar. Quando nós vimos à casa de oração, vimos para o culto, nós vimos com a ideia de quê? Buscar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar a bênção de Deus. Se estamos enfermos, queremos buscar cura. Se estamos tristes, vimos buscar alegria. Se estamos em baixo, queremos que seja ajudante. E por aí adiante. Amém? Nós vimos buscar a Deus. E graças a Deus, que na maior parte dos casos, nós saímos daqui melhor do que quando entramos, porque o Senhor nos abençoou. Acaba o culto, oh irmão, que benção o culto. Ai, eu fui tão abençoado, Deus falou no meu coração pela palavra. Ai, aquele testemunho edificou-me tanto, por aí dentro. Nós viemos buscar e nós recebemos, amém? Ou seja, devemos ter o mesmo zelo em buscar dons, em orar, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero que tu me unjas. E como eu disse há pouco, desculpe-me repetir isto, esqueça os títulos. Se um dia Deus quiser dar um título, Ele dará. Hoje chamem-me evangelistas, chamem-me presbíteros, chamem-me diáconos, chamem-me o que for. Se for esse o caso, na altura certa, Deus colocará. Mas sabe de uma coisa? Ninguém chegará a presbítero, ninguém chegará a pastor, ninguém chegará a evangelista e por aí adiante, se não começar a trabalhar. Por exemplo, imaginem que amanhã íamos começar, sei lá, a trabalhar numa fábrica. Amanhã era o nosso primeiro dia de trabalho. A questão é esta: quando é que nós receberíamos o primeiro ordenado? Amanhã no primeiro dia de trabalho ou no fim do mês de trabalho? Primeiro trabalhamos e depois recebemos. Ou seja, neste caso, primeiro disponibilizamos para Deus. Buscamos a Deus. Começamos a servir a Deus. E Deus nos orientará. Mas como é que eu vou buscar um dom? Que dom é que eu vou buscar? Que dom é que Deus vai dar? Amado, a primeira coisa a fazer é disponibilizar-se. Depois dizer, Senhor, tu sabes aquilo que eu posso ser útil. E Deus vai certamente colocar no coração de cada um de nós algo para nós fazermos. Algo para nós fazermos. E se alguém sentir no seu coração de pegar no aspirador e limpar a alcatifa, não diga que não é isso que quer. Porque Deus pode começar por aí. Não é um dom, não, limpar, aspirar a alcatifa não é um dom do Espírito. Mas servir a Deus pode começar por aí. Não. Pode começar por aí. E Deus vai certamente inquietar o nosso coração. E Deus vai nos abrir as portas. E vai nos começar a usar. Quem sabe, o pastor um dia vai chegar para nós saber e dizer: não, meu irmão, olha, é preciso fazer isto na igreja e levar aqui uma palavra e eu conto com o irmão. E vai começar por aí. Amados, eu quando me converti, muito sinceramente, eu não tive tempo, ou não houve tempo de ser instruído para buscar dons espirituais. Não houve. Embora que ao longo dos anos, voltei bem ao dia, temos que buscar os dons. Mas o tempo que me deu entre a minha conversão e eu começar a servir a Deus, eu não tive tempo para ouvir um estudo sobre os dons do Espírito e a distribuição dos dons e buscar os dons. Mas a primeira vez, eu recordo, no final de um culto de oração de uma terça-feira, nós íamos na rua, ou estávamos na rua, estava a fechar a porta da casa de oração, e o pastor se virou para mim e disse: ousada, Deus colocou no meu coração que na quinta-feira o irmão vai pregar. Mas eu tinha poucos meses de convertido, mas muito poucos meses de convertido.
E quando o pastor me diz, ousada, Deus colocou no meu coração que o irmão vai pregar na quinta-feira, nunca ninguém me tinha instruído de como preparar uma mensagem. Ninguém. A única resposta que eu dei ao pastor foi: então, pastor, ora por mim. E por ter sido a primeira pregação, eu nunca esqueci onde foi. Preguei sobre Efésios capítulo 2, 1 a 10, pela graça de ser salvos. E preguei. E comecei por aí. Amém? E comecei por aí. Até que um dia se organizou uma escola dominical na casa de um irmão que já partiu para o Senhor, está melhor que nós. E o responsável da escola dominical começou a falhar. Eu era um jovem inexperiente e eu não tinha formação para preparar estudos bíblicos. Mas havia uma revista muito boa, por sinal. Eu gostava muito daquela. Aliás, ainda guardo os exemplares. E alguém tinha que tomar conta, tomei eu. Mas é claro que no princípio as coisas não saíram muito bem. Mas sabem uma coisa? Havia uma escola bíblica das 3 às 4 e não era uma escola bíblica de brincadeira. Não era chá que se dava naquela aula bíblica. Era comida pesada e boa. Pesada, mas não indesejada. Para entender, era estudo bíblico a sério. E passado poucos anos, foi-me passada a responsabilidade dessa escola bíblica. Não. A única coisa que eu fiz foi, conforme Deus me abriu as portas, eu fui servindo. E estou aqui hoje. E estou com muita graça. Claro, eu acho que Deus não usa um padrão para todas as pessoas. Mas pode, como foi comigo, o pastor já me veio ao pé de mim e disse: irmão, você vai pregar. Pode acontecer isso. O pastor pode chegar à vossa beira e dizer: irmão, você vai fazer isto. Não diga que não sabem, eu nunca fiz, não posso, vou pedir ao pastor mais tarde. Não peço, se você adiar, nunca vai fazer nada. Porque se você ora a Deus que lhe deu um dom, porque quer dizer, nunca vai à igreja, e se chega o momento de começar a desvendar, a saber qual é o dom, e você se recusa, nunca vai fazer nada. Nunca. Amém? Mesmo que faça à beira, faça. Porque você vai aprender. Amém? Bem, só uma outra coisa que eu acho que é importante. Dons do Espírito Santo não são sinal de santificação. Aqui eu tenho que voltar de novo ao dom de línguas. Uma ocasião ouvi um servo de Deus dizer assim: um cristão, para falar em línguas, tem que estar numa grande e íntima comunhão com Deus. Só o cristão santificado fala línguas. Amados, é lógico que é melhor nós servirmos a Deus em santificação do que em pecado, amém? Só que aquilo que o apóstolo São Paulo diz aos Romanos, capítulo 11, verso 29, é que a vocação e os dons de Deus são dados sem arrependimento. Certamente já presenciaram aquilo que eu já presenciei, infelizmente, várias vezes. Há crentes que são muito fervorosos e que com muita facilidade, deixem-me usar este termo, falam línguas. E um dia, infelizmente, esses irmãos, por alguma coisa, desviam-se dos caminhos do Senhor. E às vezes não se desviam apenas, como se envolvem em pecado. Um dia arrependem-se, tal e qual como o filho pródigo, arrependem-se e voltam à comunhão dos santos. Pedem perdão, se é o caso, não é? E passado pouco tempo, nós vemos esse irmão outra vez a falar em línguas. Será que esse irmão foi rebatizado com o Espírito Santo? Não. O dom estava lá. O dom sempre esteve. Só que no tempo que andou desviado, não se manifestou. Porque estava em pecado. Mas quando voltou à comunhão, de novo o dom se manifestou. Porque os dons são dados sem arrependimento. E esta é a razão. E eu estou a dizer isto porque quando nós vamos a São Mateus, e Jesus diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas não profetizamos em teu nome, não nos expulsamos demónios em teu nome, não curamos enfermos em teu nome. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. E perguntar
perguntar-me assim, mas como é que é possível alguém viver em pecado e profetizar? Alguém viver em pecado e os enfermos serem curados? Porque os dons são dados sem arrependimento. Por outro lado, sempre ouvi um pastor dizer, e eu concordo, que é mais poderosa a palavra do que o pregador. Eu conheci alguém num determinado lugar, um crente. Amados, notem, eu vou contar isto, não vou pôr em causa a sinceridade do amor daquele irmão ao Senhor, não vou pôr isso, nada disso. Mas era um irmão que dava facilmente testemunho de Jesus quando estava, não digo embriagado, mas assim um pouquinho mais alegre. Não. Agora imaginem que há um crente que talvez, sei lá, numa festa de aniversário, sei lá, descuidou-se um bocadinho, molhou os pés demais e está um bocadinho alegre. E está alguém ímpio ao pé dele, alguém não crente. Ele começa a falar de Jesus. Amados, o ímpio pode-se converter. Sabe porquê? O ímpio até pode pensar assim, este gajo está um bocadinho com os pés encharcados e tal. Mas o que ele está a dizer é uma grande verdade. Eu sou um pecador, eu preciso de Jesus. Porque a palavra é mais poderosa que o pregador. O problema é que há pessoas que sabem que estão a viver no pecado e continuam, têm as suas igrejas, vivem em pecado, profetizam e tudo isso. E eu acredito que no meio de tudo isso há pessoas sinceras que amam a Deus e que são abençoadas, que são salvas e são libertas por aí dentro. O problema é que esses líderes um dia vão ter que dar contas a Deus. E conforme o apóstolo São Paulo aos Coríntios, que a obra de cada um será provada como pelo fogo e a obra de muitos será queimada como palha. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Os dons são dados sem arrependimento. Eu já contei aqui, e eu já estou a demorar mais tempo daquilo que pretendia, mas é necessário, que já contei aqui, e é um testemunho que muitos conhecem, de alguém que era homossexual, converteu-se, uma mulher, converteu-se, casou com o filho de um pastor, lideraram uma igreja, tiveram um filho, e um dia ela voltou a cair, voltou de novo para a homossexualidade, criou uma igreja, que eu vou dizer o nome da igreja, que é a Cidade do Refúgio, que é uma igreja para aqueles que são desprezados pelas outras igrejas, que são os homossexuais, são as lésbicas e por aí adiante, não é? Ou seja, pessoas que vivem em pecado porque não são aceitos nas outras igrejas, ou aliás, não se sentem bem porque o pecado ou as trevas não têm comunhão com a luz, não é? E então ali tem a sua igreja. E então, não é? A líder falava de nos apresentarmos diante de Deus com a cara descoberta, ou seja, se eu sou gay, Deus me aceita porque eu sou gay. Bem, eu não sei porque é que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Os seus habitantes eram gays. Agora, eu não posso aceitar que Deus tem um critério no Velho Testamento e tem outro critério hoje. O que é interessante é que o apóstolo São Pedro, e já está no Novo Testamento, ele diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, a santificação não era só exigida ao povo de Israel, a santificação é exigida para o povo de Deus que hoje seria a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa líder, no meio da pregação, ela desata a falar línguas pelos cotovelos. E agora perguntamos assim, mas como é que pode uma mulher que vive em pecado, que é lésbica, falar em línguas? Amado, porque ela recebeu o dom quando se converteu e foi batizada com o Espírito Santo. O dom está lá. Mas isso não quer dizer que Deus aprova o que ela faz. O dom é dado sem arrependimento. E como eu já citei, um dia nós vamos ter que dar contas a Deus daquilo que fazemos. E muitos vão ficar decepcionados, porque vão dizer, mas eu profetizei. Eu orei, os enfermos eram curados, eu orava, os maus eram expulsos. Tudo bem, porque Deus honra a sua palavra. Amados, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, está bem? Amém ou não? Amém. Vamos seguir em frente, que vamos terminar.
Alguém me pode ler 1 Coríntios capítulo 14, o verso 15 e 32? Capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 15, ao versículo 15. Farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. E agora o 32, por favor. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém. Às vezes há no meio pentecostal a ideia de que quando alguém é usado pelo Espírito de Deus, nomeadamente no dom de línguas ou de profecia, que parece que há um botão que o desliga da realidade, que o desliga do que o rodeia, que a pessoa fica alheia ao que se passa à sua volta. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando o apóstolo São Paulo, neste capítulo, ele, digamos, ordena a maneira como os dons devem ser usados, amém? E ele explica exatamente isto. Ninguém fica descontrolado ao ponto de fazer figuras tristes. Não. E aliás, há manifestações que eu não vejo razão de ser. Amados, eu já vi chamados pentecostais na internet, porque eu tenho tudo que tivesse pessoalmente, vinha-me embora. E vejo pessoas que saem do lugar e venham para a frente e andam ali à volta, e rodopiam. Amados, é que eu não vejo na Bíblia dançar no Espírito. Eu não encontro isso. Não há o dom de dançar no Espírito. Eu acredito numa coisa, que quando o Espírito Santo nos toca, nós como somos emocionais, logicamente mexe com as nossas emoções e nos manifestamos. Se nós pegássemos cada um de nós num prego e metêssemos ali nas tomadas, todos nós iríamos receber um choque de 220 volts. Mas certamente que a reação de cada um de nós ia ser diferente. Não ia haver duas reações iguais. Porquê? Porque ao receber o choque tem a ver com a nossa complexão física, com a nossa resistência e até com a nossa maneira de reagir. Há pessoas que quando dão um golpezinho gritam, parece que não está a acabar, e outras calmam-se. Não. É que há manifestações que não têm razão de ser. Não é? Já falámos aqui no riso. Nós podemos rir num culto, nós somos alegres, amém? Afinal de contas, a alegria do ser é a nossa força. Mas, meus amados, estar 20 minutos, meia hora só a rir, isto é o som do Espírito, e o que acontece? Nada, não se prega o Evangelho. É que há manifestações que não fazem sentido. Amado, não ficamos alheios. Quando alguém fala de línguas, sabe que está a falar em línguas e sabe no lugar onde está. Quando alguém profetiza, sabe no lugar onde está. Sabe quem é que o rodeia. Por isso eu não aceito quando alguns dizem que quando a pessoa é tomada pelo poder de Deus, esquece de tudo que está à sua volta. Amados, nós não somos robôs. O Espírito Santo não nos transforma em robôs. O Espírito Santo simplesmente se manifesta em nós para sermos instrumentos de bênção nas mãos de Deus para a edificação da igreja. Glória a Deus. Amém? Amém. Por exemplo, eu já vi pregadores a pregar inspirados, irmão. Eles transpiram, eles pulam, eles gritam. Amém? Porque é a maneira deles. Mas mesmo assim eles sabem onde estão, eles têm consciência de onde estão e que estão a transmitir a palavra de Deus. E digo-vos uma coisa, meus amados, eu gosto de ouvir um pregador entusiasmado, que ama aquilo que está a pregar, que prega com convicção, que prega com alegria. Eu não gosto, meus amados, daqueles pregadores que vão para o culto com cara de enterro. Porque eu sinto os problemas das almas sobre mim. Amados, eu já fui pastor e eu nunca subi para o culto sobrecarregado, e mais sabia que às vezes havia pessoas com problemas. Eu nunca
nunca fui para um culto sobrecarregado com os problemas dos outros, meus amados. Quem leva os nossos problemas é Jesus. Amém? Não sou, amados. Uma coisa é nós orarmos e intercedermos uns pelos outros, ter cuidado uns pelos outros. Uma coisa é nós andarmos de cão cara de enterro uns por causa dos outros. Amém? Mas a Bíblia não diz para levar os fardos dos outros dias. Isto quer dizer, devo ser solidário com o meu irmão. Se o meu irmão está triste e precisa desabafar, eu vou estar disponível para o ouvir, para o aconselhar, amém? E para orar por ele, amém? Mas, meus amados, se eu sou chamado para pregar a palavra de Deus, eu não vou chegar aqui, irmãos, eu vou pregar a palavra de Deus, mas é tão pesado, irmão. Ai, eu sinto tantos problemas, porque fulano, porque ciclano, ai, irmão. E passa aqui o tempo a chorar, a lamentar, coitadinho daquele irmão. E os irmãos, coitados, saíram de casa, ou bem, lá casa, se ouvir uma palavra, preciso de uma palavra de incentivo, de uma palavra de ânimo, preciso que Deus me anime. E saem daqui piores. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Nós queremos, se nós entramos abençoados, nós queremos ser duplamente abençoados. E para isso precisamos que o dom do Espírito Santo se manifeste. Não ficamos alheios ao que nos rodeia. Amém? Bom, e eu vou terminar, porque tenho que terminar.